sempre ali comigo. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos falar com o Senhor. Amado Deus, querido Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede esta noite de falar do Teu poder, da Tua glória, Senhor Deus, da Tua misericórdia, Senhor. Pai querido, sem a presença do Senhor, sem a intervenção do Senhor, eu não estaria hoje à noite aqui. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. E o Teu Espírito Santo ministre, Pai amado, nos corações daqueles que entraram aqui, precisando Te ouvir e confiar mais no Senhor. Obrigado, Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, seja exclusivamente do Senhor, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode ficar em pé e ainda vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Amém, irmãos? Todos encontraram? Lucas capítulo 8, versículos de 22 ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhes obedecem? Os irmãos podem assentar. Queridos, Deus, Ele é maravilhoso. Tudo quanto Deus faz é bom. Neste texto que nós acabamos de ler, nós vamos tirar 3 grandes verdades. A primeira verdade é que onde Jesus está, a tempestade também chega. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que mesmo você sendo cristão, mesmo você sendo membro de alguma igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, a tempestade vai chegar. Um dia ela vai chegar. E a gente pensa, ou às vezes nos foi ensinado, que o cristão, quando ele aceita Jesus, quando ele chega aqui na frente, ele batiza, ele está livre de problemas, ele está livre das tempestades, as tragédias não acontecem na sua vida, e não é verdade isso. Pelo contrário, muitas vezes você é muito mais provado do que aqueles que não conhecem Jesus ainda. Essa é a primeira grande verdade. No barco onde Jesus está, na casa onde Ele habita, ali também há tribulação, ali também há muitas lutas.
A segunda grande verdade que eu quero deixar com os irmãos esta noite, antes de começar a falar um pouco do que Deus fez em nossa vida, é dizer que no barco onde Jesus está, o barco não naufraga, ele não afunda. Essa é uma outra grande verdade. A casa onde Jesus habita, ela não cai. A casa firmada na rocha, ela não cai. Vem a tempestade, vem os ventos, mas ela permanece em pé. Essa é a segunda grande verdade. E a terceira grande verdade que nós vemos nesse texto, é Jesus falando, perguntando para os discípulos. Ele diz: onde está a vossa fé? Na hora que veio o vento, veio a tempestade, eles correram para acordar Jesus, e eles disseram para Jesus: mestre, estamos perecendo, as ondas, o barco está quase naufragando, Senhor. E Jesus olha para eles e fala e faz uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: onde está a vossa fé? O que é que eu aprendo com isso? É que no meio da tempestade é o lugar de você demonstrar a sua fé, colocar a sua fé em ação. É na hora da tempestade, queridos. Jesus estava dizendo para eles: olha, eu estou no meio de vocês, vocês têm visto o que eu tenho feito, e quando vem a luta, vocês se esquecem da minha presença, vocês se esquecem que vocês têm um trunfo na mão, não é? O barco não vai afundar, eu estou presente. Ele estava dizendo isso, irmãos. Não tenha medo, tudo vai passar, a bonança vai chegar. Queridos, Deus, Ele é maravilhoso, Ele trabalha na nossa vida da maneira que Ele quer. Você faz projetos, planos para a sua vida, para a vida dos seus filhos, mas a resposta vem do Senhor. Tudo que você planejar, começa no namoro, noivado, casamento, lua de mel, quando você volta, e você volta com a cabeça cheia de planos e projetos, e você cria seu filho na igreja ou fora da igreja, e você vai planejando para ele o melhor, mas nem sempre vai acontecer da maneira que você planejou. Nem sempre vai ser como você quer, é da maneira que Deus quer. No ano 2004, 2001, 2002, eu aposentei na aeronáutica. E eu pensei, digo: Deus, agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto de fazer. Eu passei 30 anos servindo no quartel, e eu digo: agora estou livre, estou liberto. Agora eu posso pescar, eu posso sair, eu posso fazer, curtir um pouco a vida. E Deus só olhando os meus planos. E assim aconteceu no ano 2004, uma das noites, no mês de maio de 2004, no começo do mês. Como de costume, a gente ia deitar e conversava bastante. E o Gorete sempre foi uma pessoa alegre, extrovertida, e graças a Deus por isso, pessoa muito feliz da vida, que se comunica facilmente com crianças, com jovens, com adolescentes, com adultos. E numa das noites ela deitou e começou a sentir mal, do nada. Começou a sentir uma dor nas costas, sentir uma tonteira, um negócio meio esquisito. Disse: vou dar uma massagem em minhas costas, que eu não estou sentindo bem. E eu dei uma massagem nas costas dela, e aquilo não passou. Passamos a noite, no dia seguinte nós fomos para o Hospital das Forças Armadas, para o HFA. E assim foi, irmãos, durante uma semana, indo e voltando, indo para o hospital e voltando. E a coisa foi piorando. De um dia para o outro, apareceu e foi aumentando a proporção, foi crescendo. E no meio da semana, já perto da quinta ou sexta-feira, ela pegava o copo com água, ela pedia água, eu dava o copo para ela, ela não levava mais a boca, a mão, o cérebro já não tinha coordenação, a mão passava direto, ou não chegava até a boca, ou passava direto. Ela ia colocar a roupa no cabide, ela botava, a mão não chegava até o varal lá de cima, não conseguia, caía, a mão caía. E todos os dias, durante uma semana, foram 7 consultas na emergência do hospital das Forças Armadas. 7 dias, todo dia a gente ia lá. E a coisa piorando.
No sábado, na sexta para o sábado, eu deixei ela sentada à beira da cama. Quando eu cheguei, fui buscar uma água para ela. Quando eu voltei, ela estava caída de um lado. Graças a Deus, ela não caiu para a frente, ela caiu de lado. Aí eu percebi que a coisa estava muito mais séria do que eu imaginava. Naquela noite eu levei ela para o HFA. Na emergência ela deu entrada e a médica disse: é a segunda vez, Gorete, que você vem aqui essa semana. Nós vamos internar você. Vamos colocar você para fazer uma tomografia amanhã, na emergência, lá no hospital da Base Aérea de Brasília. E assim ela internou no 8º andar do hospital HFA. No domingo ela foi até o hospital, ela foi levada de ambulância até o hospital da aeronáutica, fez a tomografia e voltou. E ali nós permanecemos por 30 dias no hospital das Forças Armadas, queridos. Lá era bom. Por que era bom? A igreja do Senhor, ele sempre tem pessoas que se levantam para ajudar. Deus levanta pessoas com o coração voltado para ajudar o outro. As irmãs ali, elas se reuniam todos os dias e faziam escala para dormir lá no hospital, para ficar com ela. Dormir não dormia, porque quando o Gorete deu entrada no HFA, ela já não tinha mais memória. Ela não sabia quem ela não sabia quem a gente era. Então a única coisa que ela falava era palavras que não tinham nexo, o dia inteiro falando coisas que não tinham nexo, não é? E eu louvo a Deus muito pela vida das irmãs que estavam ali, revezando, porque eu não aguentava ficar a noite e o dia cuidando dela. Você não dormia, você não tinha como descansar, nem sentar ali na beira da cama, não é? E eu louvo a Deus que a Ivani está aqui conosco hoje à noite. O pessoal da igreja do Cruzeiro, onde a gente congregava, está aqui conosco hoje à noite. E tudo quanto eu vou falar, eles são testemunho e fazem parte dessa história. Amém, irmãos? E ali, queridos, Deus foi trabalhando na nossa vida. Deus tem um projeto, um plano na nossa vida, na minha e na sua vida, que você vai entender depois. Na hora é dolorido, mas mais tarde, isso vai se transformar em bênção para você. Ali, Gorete fez 2 ou foi 3 ressonâncias magnéticas, ressonância com contraste, sem contraste. E os médicos começaram, todos os dias, era a avaliação do psiquiatra, a avaliação do neuro, a avaliação do psicólogo, a avaliação do clínico, e foi indo, do ginecologista. Fez exames no SEIB, não tinha exame em Brasília, mandava para Belo Horizonte, e foram pesquisar o que ela tinha, porque ninguém sabia. E o certo é que cada vez mais ela ficando maluca, ficando louca, ela não tinha mais a memória, não tinha nada de memória. 30 dias nessa luta. No final do mês de junho, o médico chega para mim, para a pastora Miridã, que estávamos presentes na hora. Ele disse: olha, nós resolvemos dar alta da paciente Gorete, porque o que tinha de ser feito aqui foi feito. A única coisa que nós encontramos foi uma alteração no líquido que foi tirado da coluna dela, e numa das ressonâncias apareceu uma sombra no lado direito, coisa assim, mas nada específico. A gente não tem um diagnóstico fechado. Você vai levá-la para casa, e a pastora estava com a gente e perguntou: doutor, e se a gente mandar ela para São Paulo, Hospital das Clínicas, ou para outro lugar que tenha mais recurso? Ele foi bem claro conosco, ele disse: olha, a senhora pode levar para onde quiser, a senhora é livre para levar para onde a senhora quiser. O que eu tinha que fazer aqui, doutor Ricardo Teixeira, ele falou isso para a gente, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Você leva ela para casa, procura um psiquiatra junto com um neuro e faz o acompanhamento. Eu suponho que ela tenha uma encefalite líbica, ou seja, um vírus se alojou no encéfalo. Isso não tem recurso,
Você tem que esperar que o próprio organismo crie um anticorpo para poder expelir esses vírus. Mas Deus é tremendo, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. O Deus que a gente adora, o Deus que você vem aqui na igreja ouvir a voz dEle, ouvir através da boca do pastor, Ele é real. É um Deus vivo, é um Deus presente. É um Deus que muitas vezes você passa 10, 20, 30 anos, morre e não conhece Ele, queridos. Ele está toda hora se revelando a nós, mas nós estamos com o coração endurecido para ouvir a voz do Senhor. E às vezes Deus usa, como usou dessa enfermidade, para falar conosco, para nos tratar, para nos moldar, para nos mostrar que só Ele é Deus e só Ele pode fazer. Quando o Gorete voltou, meu querido, aí começou a nossa luta. No hospital eu disse para os irmãos que nós tínhamos ajuda das irmãs. Lá em casa, eu tinha comprado um lote aqui atrás, no Veredão, construído uma casa ali, e era longe da igreja, era longe dos irmãos, das irmãs. Agora eu, ela e o Senhor, os nossos filhos, a minha filha casada, meus filhos trabalhavam, estudavam, e os filhos não têm estrutura muito para segurar a onda quando o negócio é pesado. Trouxe Gorete aqui para casa, e antes de sair do hospital, a enfermeira Tânia disse para mim, disse, olha, quando você chegar lá, você procura o doutor Alfredo, no hospital da Base Aérea, ele é um excelente psiquiatra. E assim eu fiz. Quando cheguei aqui no Veredão, meu irmão, pensa numa coisa difícil. Você conviver ou estar junto a uma pessoa totalmente louca, sem saber o que está fazendo. As coisas que o mais ama nesta vida são os filhos e os netos. No período de 1 ano, ela não perguntou por nenhum filho, não perguntou por nenhum neto, ela não sabia. Ela não sabia na mente dela. Era como se ela não tivesse filho, não tivesse nada. Eu fiquei 90 dias, queridos, sem dormir. Não era 90 dias sentado, ou vendo televisão, ou assistindo futebol. Era 90 dias, ela me segurando pelo braço, ela me puxava pelo braço o dia inteiro, e o braço doía. Quando doía muito, eu tinha que dar o outro braço para ela puxar, e ela puxava o braço, ela tem força, era capaz de deslocar meu braço. Deus vai tratando a gente da maneira que Ele quer. Ele é Deus. Para mim tomar banho, eu tinha que tomar banho com uma mão e a outra mão ela puxando, irmãos. Ela puxava muito, e eu só tinha uma solução, trocar o braço. Quando doía muito, eu dava o outro. Puxa esse agora. E ela querendo ir embora para casa. Para mim, no vaso, no banheiro, eu tinha que sentar no vaso e ela puxando pelo braço. Isso não era um dia, 2 dias. Isso foram os meses todos dessa maneira. Gorete sempre foi essa pessoa que você está vendo hoje, alegre, feliz, envolvida na obra do Senhor, atuante na igreja. Mas Deus coloca a gente no fundo do poço, para que a gente olhe para cima e veja que só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu disse para os irmãos que eu fiquei 90 dias sem dormir, e esses 90 dias eram em cima da cama a noite inteira. Quando eu muito dormia meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora. Meu filho está ali, Alex está ali, ele participou comigo. Queridos, era em cima da cama, segurando nas mãos dela, as 2 mãos, porque se eu soltasse, ela queria passar pela grade da janela do quarto. A grade tem 10 centímetros quadrado, cada quadradinho daquele. Como é que ela ia passar naquela grade, irmão? Mas ela queria ir embora. Quando eu soltava ela, ela ficava pulando, saltitando de cima da cama, igual uma criança. Então, eu tinha que colocar ela na cama, deitada, com amor, com carinho, com cuidado para não machucar. E em seguida eu tinha que ficar em cima, segurando as 2 mãos.
Amanhã vai chegar, é um novo dia, a luta vai se repetir. Não tem ninguém para que venha chegar amanhã, para me ajudar a fazer comida. Não tem ninguém que vai chegar para limpar a casa. Não tem ninguém que vai chegar. Não. Era eu, ela e o Senhor. E os irmãos, o que eu estou falando, irmãos, no sentido de permanecer comigo lá. Que os irmãos, as irmãs sempre iam lá em casa. Mas eles tinham seus afazeres, tinham suas famílias, seus compromissos. E o tratamento de Deus era comigo, não era com os irmãos. Era eu que tinha que aguentar. É muito fácil quando você tem uma perspectiva de melhora. Você adoece e o médico te dá uma, digamos assim, uma esperança. Vai ficar boa, vai ficar melhor. Quando eu cheguei no hospital da base aérea de Brasília, doutor Alfredo, ele nos atendeu, psiquiatra da base aérea. E eu levei minha sobrinha. Por que eu levei minha sobrinha? Eu levei minha sobrinha porque eu não conseguia falar com ninguém. Ela me puxava pelo braço o tempo todo e saía arrastando. Entendeu? E como é que eu vou falar com o médico desse jeito? Eu levei minha sobrinha para ela puxar minha sobrinha, para mim ter a oportunidade de conversar com o médico. E o doutor Alfredo, ele foi bem claro, bem franco comigo. Quando ele viu a situação, ele disse o seguinte: ele olhou ela de um lado para o outro e disse: olha, isso aí é uma esquizofrenia crônica, isso ia se manifestar na velhice, se manifestou agora, isso não tem cura, não é o primeiro caso que eu recebo. As palavras do doutor Alfredo para mim: 30%, 30% a 50% da memória dela, ela já perdeu e não recupera mais. E foi falando. Ele disse: olha, uma coisa, eu vou falar, ser bem franco com o senhor. Você pega ela, põe ela no manicômio, interna ela, porque em pouco tempo, se o senhor não fizer isso, o senhor vai ficar igual a ela. Essas são as palavras de esperança que ele me passou. Interna ela no manicômio, senão o senhor vai ficar igual a ela. E me passou uma receita, e ele falou uma palavra, ele disse o seguinte, ele disse: olha, eu tenho 1% de chance de errar, e eu tenho 99% de chance de acertar. Ele disse para mim isso. Passou a receita com a medicação, e quando eu saí do consultório dele, a minha sobrinha falou, me puxou pelo braço, e ela disse assim: olha, estou toda arrepiada. Eu disse: por quê? Ele disse: tudo que o doutor Alfredo falou, fechou com um diagnóstico que eu tinha pesquisado na internet. Os sintomas são os mesmos, fechou. E eu falei para ela no corredor do hospital, disse: olha, Deus não me deu esposa louca, Deus me deu uma esposa atuante, nós vamos voltar a ser o que era, porque Deus é o Senhor. O diagnóstico que Ele me deu, eu rejeito. Em cumprimento à autoridade médica dele, eu vou dar o remédio que Ele passou, mas não recebo as palavras que Ele pronunciou para mim. E eu voltei para casa, queridos. Voltei para casa com ela, e ela tomava um remédio de 15 dias, 20 dias, no máximo, as coisas pioravam. No máximo, 15 dias, as coisas pioravam. Ela ficava mais louca do que antes. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. É Ele que renova as nossas forças. Você não é ninguém, queridos. Você depende totalmente de Deus. Nessas horas, você vai saber quem você é. Quando você é tão impotente, tão incapaz de mover alguma coisa para mudar a circunstância. O máximo que você pode fazer é amar, é estar junto, é não largar, não separar. Na época eu tinha 49 anos, que estava aposentado. Eu poderia ter dito o seguinte: olha, estou recebendo um aval, uma carta de libertação, agora eu posso largar minha mulher no manicômio e arrumar outra. Eu não vou perder minha vida, estou com 49 anos. E agora estou aposentado, vou curtir, eu vou ficar cuidando de louco o resto da minha vida, nada. Essa poderia ser o meu pensamento, mas o meu pensamento estava em Deus. Eu tenho uma aliança feita com Ele, eu tenho um compromisso com ela.
Eu tinha um compromisso, eu tinha um pacto com ela, de ser fiel até a morte. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, eu tenho que estar junto, porque essa é a vontade de Deus. Você vai fazer aquilo que Deus coloca no seu coração para você fazer, queridos. Nessa época ela menstruava, ela não sabia que estava menstruada, queridos. Quem tinha que colocar os absorventes era eu. Quem tinha que colocar e tirar também era eu. Porque se deixasse ela não tirava, ela não sabia nem que estava assim. Deus coloca você no fundo do poço para saber que Ele é Deus. Ele é Deus. Ela tossia, fazia xixi na cama, na roupa, amanhecia a roupa suja, e ela é uma pessoa super limpa, super organizada, mas vai lá no fundo do poço, para saber que o Senhor é Deus. No dia seguinte, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que fazer alimento, cozinhar os alimentos, preparar as refeições, eu tinha que arrumar a casa. Isso para mim pouco importava, queridos. O que mais importava era ela estar junto, deixa puxar pela mão, deixa levar para onde quiser, tem que estar junto, perto, e sempre no coração a certeza que na hora exata o Senhor virá. Ainda que todos digam não, ainda que a medicina diga não, ainda que as circunstâncias digam não, você tem que voltar os olhos para o Senhor e dizer: o meu Deus virá. O meu Deus, na hora que lhe aprouver, Ele virá em nosso socorro. Isso não é fácil, mas você tem que ter essa convicção no seu coração, que o Deus que você serve é vivo, é presente. Deus coloca você no fundo do poço, para entender os propósitos dEle mais tarde. As necessidades fisiológicas da Gorete ela não fazia, ela não sabia, a mente dela não coordenava mais nada, queridos. Era eu. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, mas Deus dá sabedoria para você, entendimento para você. Ele é Deus, Ele está cuidando de todos os detalhes. Eu tinha que colocar a mão no abdômen dela, 8 dias, 9 dias sem ir no banheiro, meu Deus. Eu tinha que comprar supositório, mandar alguém comprar. Eu estou falando isso, irmão, para a glória do Senhor. Para a glória de Deus, para você ver o extremo que você chega, a um ponto que você não sabe nem a hora que tem que ir no banheiro. Você não tem essa noção mais, você perdeu isso também. Você que é uma só carne com ela, quem vai fazer por ela? É Deus que colocou você no caminho dela. Eu tinha que colocar o supositório, levar para o banheiro quando ela precisava e ajudá-la a fazer a necessidade dela. Mas Deus te honra, Ele é Deus. Gorete tomou 2.000, eu tenho lá em casa tudo catalogado, 2.830 comprimidos no período de um ano. 2.830 comprimidos, se você colocar numa bacia, é uma porção muito grande. Tudo comprimido forte. São 18, 19 qualidades de comprimidos. E numa das noites, ela tomando, eu dei 3 comprimidos para ela dormir. Dava o primeiro, ela não dormia. Dei o segundo, ela não conseguia dormir. Mas o médico disse o seguinte: dá no máximo 3 comprimidos. 3. Eu dei 3. E ela começou a soltar uma baba pelo canto da boca. E era só ela. Eu e ela e o Senhor. Eu não tinha carro na época. Eu não tinha telefone para chamar ninguém. Era só eu, ela e Deus. Eu lembrei que na minha carteira tinha um comprimido pequeno que o enfermeiro no HFA me deu. Eu disse: olha, se algum medicamento fizer mal, alguma coisa, você dá esse remédio. E eu fui na minha carteira e tirei aquele comprimido e dei para ela. Ela acessou. No dia seguinte nós fomos para o hospital de base. E a doutora Lígia nos recebeu. E ela disse: olha, teve um princípio de convulsão. O excesso de droga que o senhor deu para ela fez mal, ela teve um princípio de convulsão. Mas Deus não permitiu que ela tivesse essa convulsão. O
que eu quero dizer para os irmãos esta noite: vale a pena servir a Deus, vale a pena confiar em Deus, ainda que os seus dias sejam maus, ainda que não estejam de acordo com o que você planejou, espera que a vitória virá. Deus, na hora certa, vai colocar nas tuas mãos a vitória que é dele. Quando ela estava no auge da sua loucura, se é que eu posso chamar isso de auge, a gente chamava o corpo de bombeiro para levar ela. Era o SAMU que ele levava, porque se levasse num carro pequeno, ela pegava as maçanetas, ela quebrava as maçanetas, ela puxava para ir embora, ela queria sair daquele lugar. E para me segurar ela não era fácil. E numa dessas idas para o Hospital São Vicente, o HPAP, que a gente conhece ali, como lugar de internação de loucos. Na ambulância, o enfermeiro pegou gases e imobilizou a mão dela. Passou, cruzou as mãos dela e imobilizou. E eu só olhando, digo, olha, aprendi uma maneira mais fácil de segurar ela de noite. Quando ela estiver bem agitada, eu vou amarrar a mão dela também, que vai funcionar. Esse foi o meu pensamento. Eu digo, eu vou botar menos força, não é? Quando voltamos para casa, e ela continuou agitada à noite, ela fez uma trança de amarrar a cortina do armário, uma trança bem feita, bonita, e eu olhei para a trança e já veio a ideia, disse, não, é com essa que eu vou amarrar. E eu prendi as mãos dela e imobilizei. Ela ficou deitada e eu segurando ali naquela imobilização, e ficou mais fácil para mim mesmo. Só que no outro dia de manhã cedo, Deus fala com a gente, irmãos. A primeira coisa que ela fez quando abriu os olhos, ela cruzou os braços para que eu pudesse amarrá-la novamente. Ora, se ela não tinha noção de nada, se ela não sabia nem quando tinha que ir no banheiro, como é que ela me deu os braços para me amarrar? Era Deus falando comigo. Não faça isso, tenha paciência, eu renovo as tuas forças. Trata com carinho e com amor. A maneira que você fez não me agradou. Eu digo, Deus, nunca mais eu vou amarrar as mãos dela. O Senhor é Deus, querido. Numa das noites, ela adormeceu e acordou e disse, olha, e acordou lúcida, totalmente lúcida de tudo. E ela disse para mim, disse, olha, eu vi, aqui, eles eram conversando normal, igual ela era antes, não estava mais louca nessa hora. Ela disse, olha, eu vi aqui na porta do quarto, aqui dentro do nosso quarto, 3 pessoas, 3 homens. Isso eu não costumo contar, porque muita gente não acredita. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Ela disse, olha, tinha 3 homens aqui no quarto. Os 2 do lado tinham as vestes brancas, alvas. O do meio, ele tinha uma veste diferente, colorida, era bonito. A veste dele tinha uns bordados, uns cachos de uva, bordado de ouro. Não era de qualquer coisa, isso era me contando. Era ouro, e eram uns cachos lindos. Mas tinha uma coisa, as vestes dele estavam todas sujas, salpicada. Eu não sei se era sangue ou se era uva, se era vinho, mas estava salpicado aqueles cachos de uva. Eu não vi o rosto desses homens, eram 3. Eu sei que eram altos, as roupas muito bonitas. E o do meio trouxe na mão, eu vi a mão dele, do pescoço para baixo, que o rosto eu não consegui ver. Ele trouxe na mão uma bandeja pequena, uma bandeja de prata. E dentro da bandeja tinha algo que eu não identifiquei, era algo pequeno também, que estava dentro da bandeja. E ele falou uma palavra para mim. Ele disse, eu vim trazer a tua cura. No dia seguinte, eu procurei,
que é que aconteceu naquela noite? A vovó Socorro, que sempre eu trago ela, aquela senhora que vem comigo aqui, senta ali do meu lado, ela estava lá em casa essa noite. E meu filho Alex, que está ali conosco, estava dormindo. E eu cheguei e despertei, digo: Alex, desperta, o Senhor veio aqui em nossa casa, o Senhor nos visitou. Vamos adorar a Deus. Senta e vamos adorar. E ali passamos a noite inteira, sentado na cama, adorando ao Senhor. E a minha vontade é que no outro dia, o dia amanhecesse logo, para mim correr na casa do pastor e contar para ele: pastor, o Senhor nos visitou, Gorete foi curada. Quando eu cheguei na casa do pastor, ele disse: olha, as pastoras Miridã e Axis estão em Belo Horizonte, lá em Alagoinha, deixa elas voltar, que a gente marca um culto de ação de graça. Elas estão fazendo um encontro, estão participando do encontro de mulheres, e quando elas voltarem de lá, a gente faz um culto de ação de graça. Eu voltei para casa feliz, alegre, coração feliz. Quando eu chego em casa, irmãos, ela estava pior do que antes. Pior do que antes. Aí as pessoas começaram: é alucinação. Você não viu que ela estava louca? Você creu na palavra que ela falou para você? Você creu na visão dela? Eu digo: eu creio, porque eu conheço a voz do meu Deus. Eu conheço. Eu sei que Ele não falha. Se Ele fala, Ele cumpre. Ele é Deus. E se você pegar o livro do profeta Isaías, no capítulo 63, você vai ver quem pisou o lagar, quem teve suas vestiduras salpicadas no lagar. E mais tarde Deus, o Espírito Santo, falou comigo. Ele não falou que veio trazer a cura imediata, naquela hora. Ele disse: eu vim trazer a tua cura, como mais tarde Ele trouxe. O Senhor é Deus. Ele é Deus. O Senhor é Deus, irmãos. Se você pega a palavra de Deus, você vai buscar no Senhor refúgio, solução para a tua vida, para a vida dos teus filhos, para a vida do teu marido. Você vai encontrar, quando você crê que o Senhor é real, Ele é vivo, Ele está presente. Deus, Ele fala conosco da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele faz da maneira que Ele quer. Ele é Deus. Numa das madrugadas, 3 para 4 horas da manhã, eu já cansado, eu nervoso assim, eu tenho a alegria de dizer que durante esse ano de 2004, nenhuma vez eu me aborreci com ela, nenhuma vez eu me dirigi a ela com palavras grossas, nem reclamei do Senhor, a não ser essa vez que eu vou contar para os irmãos. A minha casa tem 2 portas, uma porta na cozinha, outra porta na lateral, e ela passava a noite andando, saía numa porta e entrava na outra, saía na outra, entrava na outra, a noite toda, inteira andando. Eu encostei na pia, e eu cansado, muitos dias sem dormir, e eu falei com Deus como se fala com homens, e com Deus a gente fala com reverência. Ele é Senhor e você é servo. Ele é Deus, você é criatura do Senhor. E as palavras que eu pronunciei para o Senhor, essas ficaram marcadas no meu coração, na minha mente. Eu disse para Deus, Gorete passando, e aquele dia me agoniando, e a hora passando, eu digo: Deus, eu sou presbítero na tua casa. Essas foram as palavras que eu pronunciei para ele. Eu era presbítero há quase 25 anos da igreja do Cruzeiro, fazia parte do conselho da igreja, e eu usei isso, digo: Deus, eu sou presbítero na tua casa, e eu peguei isso aqui, ó, a palavra de Deus, para tentar pressionar o Senhor. Está escrito na tua palavra que se eu ungisse com óleo, os enfermos seriam curados. Eu tenho ungido e ela tem piorado. E ela andando. A minha casa é grande, ela passava pelo um lado e para o outro. Eu disse: Senhor, está escrito na tua palavra, eu falando de voz audível, se eu orasse pelos enfermos, eles seriam curados. Eu tenho orado e ela tem piorado.
Se for para servir o Senhor desta maneira, a partir de hoje, eu não quero mais servir o Senhor. Essas foram as palavras que eu falei para Deus. E ela totalmente louca, ela não falava uma palavra sequer. Ela estava no estado que olhava para uma pessoa e perguntava o que é isso. Eu dizia, uma pessoa, é gente, é fulano. Mas ela não sabia que era uma pessoa. Ela não estava presente, não estava perto de mim, ela estava longe. E eu falei com Deus, e ela, quando entrou pela porta, na penumbra da noite, ela parou bem na minha frente, botou o dedo bem no meu nariz e disse o seguinte: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, queridos, o Espírito Santo na mesma hora. Quem é você? Quem você acha que é? Para exercer, que exerce alguma função ou cargo na igreja, para me pressionar usando a minha palavra. Eu faço quando e como quero, porque eu sou Deus. Desce ao pó e eu vou te exaltar. Desce ao pó e eu vou te exaltar. O Senhor é Deus, irmãos. O Senhor é Deus. Ainda que a gente não entenda os propósitos do Senhor hoje, amanhã isso vai se transformar em bênção. As tuas lutas se transformarão em bênção, para que outros saibam que você esperou no Senhor e venceu. Eu posso vencer também. Amém, irmãos? Deus, Ele é maravilhoso. Deus transforma as nossas vidas. Ele usa pessoas que muitas vezes não conhecem a palavra de Deus para profetizar para você, para trazer palavras de vitória para você. Você tem que confiar em Deus. Antes de Gorete adoecer, nós tínhamos comprado a cerâmica da casa, estava guardada, queridos. Estava tudo guardado, tudo pronto. E agora? Gorete doente, agora ela louca, ela não tem mais, ela não pergunta por casa, a casa está cheia de teia de aranha. Queridos, a casa está tudo se destruindo, mas a minha esperança estava em Deus. Quando ela começou a melhorar, o Edson está aqui, é meu amigo, foi o pedreiro que disse: Edson, vem cá, Gorete vai melhorar, cara. Quando ela melhorar, a casa vai estar pronta, estava esperando ela, queridos. Ainda que os médicos não dessem esperança, no meu coração ardia isso. Eu sei que vou vencer. Eu não estava fugindo da realidade. Eu creio no Deus que pode todas as coisas. As pessoas achavam que por ter essa palavra de eu vou vencer, era como se eu tivesse fugindo da realidade, dizer, olha, eles não querem encarar o que o médico diz, os diagnósticos do médico apontam para isso, e ele está indo em direção contrária, porque na direção contrária é que eu vou encontrar auxílio. É na direção contrária dos homens que eu vou encontrar vitória, que é nas mãos do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Quando os outros dizem que não, está no fim, acabou, não tem mais solução, não tem mais jeito, você olha para os céus e diz: Deus, eu preciso das mãos do Senhor, eu preciso do teu auxílio, e Ele virá. Não é fácil, irmãos. Você está com a pessoa o dia inteiro louco, quando você tem que esconder faca, esconder garfo, esconder tudo dentro de casa. É sua esposa querida, você conversava o dia todo, brincava, estava sempre. Ela passou um ano sem conversar uma palavra comigo. A única palavra que ela pronunciava era Sivaldo, Sivaldo, Sivaldo. Era uma lavagem cerebral. Isso Deus não tirou do coração dela. Era o dia inteiro e a noite inteira. Dizer assim, eu podia descansar um pouquinho, ver um jornal, uma televisão. Não, queridos, era janela fechada, porque é rota de avião onde eu moro, e ela não tinha medo do barulho dos aviões. As janelas fechadas, televisão desligada, e você ali, sendo tratado pelo Senhor. A doutora Lígia falou uma coisa, lá no hospital de base, quando nós chegamos, não lembro qual era o andar da psiquiatria, tudo foi arrumado, tudo foi
acertado para interná-la, mas a última coisa que eu pedi para Deus foi que deixasse ela ficar internada no manicômio. Era a última coisa da minha vida, era tirar ela de perto de mim e jogá-la no manicômio, no meio dos loucos. Eu não queria isso. Quando chegou, ela passou pelo hospital, ou foi um posto de saúde lá esqueci o nome agora, no Paranoá. Pegou o encaminhamento, já tinha gente esperando no hospital de base, que trabalha, irmã nossa que trabalha no hospital de base, para internar ela. A intenção dos irmãos era melhorar, era que ela fosse internada para melhorar, ser tratada ali, mas dentro de mim não era isso. Aí quando ela chegou lá no hospital de base, ela viu os doentes mentais comendo aquelas marmitas com as mãos, e colocando na boca, e melando a boca, sujando a boca toda com a comida. Eu vi também, eu estava junto dela. E ela olhou para mim e disse: eu não quero ficar assim. Eu digo: Deus não vai permitir que você fique assim. Ele é Deus. E a doutora Lígia disse, a primeira coisa que ela falou para mim, para ela, disse: olha, vou te passar a medicação, você vai para casa, porque o seu lugar não é aqui. Essa frase, o seu lugar não é aqui. Não era lá dentro de casa, junto de mim, para me cuidar dela. Trouxe para casa. Quando eu levei para o HPAP, eu lembro como se fosse hoje, era meio-dia, a ambulância deixou a gente lá, a ambulância do bombeiro nos deixou na porta do São Vicente, lá tem um balcão, e ela ficou no canto de parede, encurralada, porque o médico não estava na hora para nos atender, e ali eu fiquei cercando, para que ela não corresse. E você imagina o seguinte: você tem uma vida normal, você tem uma esposa sadia, sarada, feliz e alegre. Agora você está no hospital de loucos, todo mundo passando e te olhando e te vendo, você encurralando ela para não correr, e Deus vai trabalhando dentro de você e diz: eu estou contigo, eu não te abandono. Ainda que seja a mais cruel situação, Deus está contigo, irmãos. Deus te dá força, Ele renova as nossas forças. Quando o doutor Renato chegou, e Deus me coloca na mente todos os nomes dos médicos que atenderam ela, os medicamentos, tudo, ele falou assim para ela: Gorete, o seu lugar não é aqui. A mesma frase que a doutora Lígia no hospital de base tinha pronunciado, ele pronunciou para mim: Gorete, o seu lugar não é aqui. Passou um remédio, deu injeção para ela, chegamos em casa, ela continuou do mesmo jeito. E assim, foi um ano de luta, de sacrifício. Mas Deus nos honra, queridos. Deus nos honra, Ele é Deus. Não cabe a mim perguntar por quê, nem para quê, nada. Eu tenho que crer no Senhor e saber que Ele tem um propósito. Romanos fala o quê? Todas as coisas cooperam, todas, para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse para ela: agora, só me aborreci com você, dessa eu nem sabia. Eu me lembrei, essa semana eu estava meditando no que Deus fez, eu me acordo muito à noite, boto o joelho no chão e começo a agradecer a Deus. Pai, tantas noites eu tive vontade de dormir um pouco, pelo menos 10 minutos, e não podia. Hoje eu posso dormir a noite inteira que eu quiser. E Deus estava me colocando na memória tudo o que eu passei, para que eu sempre glorificasse o nome dEle, para dizer que o super-homem não sou eu, é Ele, é Deus. Eu não sou super-marido, eu fiz isso pela graça do Senhor. As minhas forças eram renovadas todos os dias. Não tem condição de você ficar 90 dias sem dormir, queridos. Não tem condição se não for Deus. Eu deitava, às vezes minha cunhada ia no final de semana, lá para casa, para lavar alguma roupa. Eu dizia assim: Valdo, dorme um pouco. Quando eu deitava no outro quarto, fechava os olhos, eu via ela me puxando pelo braço. Aqui estava dentro de mim, eu sentia ela me puxando, pulava da cama. Ela não estava no outro quarto com a minha cunhada. Eu tenho aqui, hoje, presente aqui, tem a Patrícia, tem o Robson, o marido dela.
que nos fins de semana trabalhava na igreja e ela ia lá para minha casa fazer faxina, porque estava cruel o negócio. Deus é Deus, Ele é soberano, queridos. Ele está no comando e no controle de todas as coisas. Todas as coisas. E a pastora Miridã, ela foi... E outra coisa que eu não posso esquecer, eu não tinha dinheiro na época para pagar a medicação, não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para marcar consulta. A irmã Ivani, que está presente conosco, levantava na igreja uma coleta com os irmãos e me mandava o dinheiro certinho da consulta e todos os medicamentos. Ele é Deus, e Deus te honra. Deus te abençoe. E elas marcaram uma consulta com a doutora Henriqueta Camarote, na Asa Norte, uma psiquiatra, excelente psiquiatra. E foi buscar a Gorete no outro dia de manhã. Do jeito que a Gorete levantou, ela levantou com um shortinho de cetim, cabelo todo avantajado, na benção, né? Aí, sandália havaiana. E como é que troca de roupa dela? Como é que cuida dela? E era na hora, 9 horas, tinha consulta. Vamos embora. Demos um cobre de alinha de qualquer jeito ali e levamos Gorete. Chegamos no consultório chiquérrimo. Gorete chega lá meio esquisita. E a médica, mulher que Deus usa muito na vida das pessoas. Ela falou uma frase. Pouco tempo atrás eu pronunciei a frase para ela, ela chorou. Ela disse assim: Gorete, eu vejo nos seus olhos que você vai ficar boa. Ela estava totalmente louca. Aí eu, na hora, essa frase eu tomo posse em nome de Jesus, porque essa foi pronunciada do alto, essa veio do trono do Senhor, essa veio do trono da graça. Trouxe ela para casa, meu irmão, e dia após dia, Gorete foi recuperando. Dia após dia ela foi melhorando. Deus foi trabalhando na minha vida, porque no ano 2004, se você perguntar para ela não se lembra nada. É como se o ano 2004 não existisse na vida dela. É um ano que não passou na vida dela para ela. Para mim passou muito bem, para ela não passou. Mas Deus, aquele 1%, o cara não deu 2, não deu 3, deu 1. Doutor Alfredo, ele deu 1%, eu não esqueci do 1% que ele deu, de chance de errar. Deus, e da memória dela voltar ao normal. Deus só colocou, acrescentou só 2 zeros na frente, e fez 100% recuperada. Ele é Deus. O Senhor é Deus, irmãos. A nossa vida está nas mãos dEle. Tudo quanto você fizer para o Senhor é pouco. Tem a vida nas mãos do Senhor. Consagra a tua vida. Busca Ele nas madrugadas. Entrega teu marido, teu filho nas mãos de Deus. Entrega o teu casamento nas mãos do Senhor. Cuida dessa joia preciosa que Deus colocou nas tuas mãos. Teu esposo, tua esposa é joia preciosa. É algo especial que Deus deu para você. Cuida dela. Não é só na alegria, é na tristeza, é na doença. Cuida, porque foi Deus quem te deu. Eu fico imaginando quando Daniel foi colocado na cova dos leões. Para muitos ali era o fim. Só olha, agora não tem mais jeito. Daniel agora para de perturbar, ele para de adorar esse Deus. E ele na manhã seguinte diz o seguinte: o Deus a quem eu sirvo mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões.
lançaram Jeremias na cisterna cheia de lama. Mas Jeremias não olhou para a lama, ele olhou para o alto, e o socorro veio lá de cima. Ele foi tirado da cisterna, onde pensaram que era o fim de Jeremias. Jonas foi lançado no fundo do mar. Para muitos, para os marinheiros que estavam naquela embarcação, era o fim. Jonas agora não tem mais jeito. Mas para Deus não era o fim, era o começo de uma nova vida, começo de uma nova história. E às vezes o que você está passando, você pode dizer é o fim. Deus está dizendo para você esta noite, é o começo de uma nova história. Creia no Senhor. Transforme em bênção aquilo que hoje é luta, aquilo que hoje é sofrimento. Transforme em alegria, porque Deus virá ao nosso encontro. Amém, irmãos? Graças a Deus, Gorete está totalmente recuperada. A gente procura abreviar aqui, são 10 meses, a gente só fala as partes, mas a gente lembra, tem muito mais coisa. Mas eu vou dar uma oportunidade para ela também falar um pouco. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado, que o nome de Jesus seja sempre glorificado. Voltamos para essa igreja, viemos morar aqui perto, começamos a congregar aqui e fomos aceitos pelos pastores da igreja, que nos devolveu a oportunidade de trabalhar na classe de casais pela manhã. E eu fico impressionado como Deus fez na cabeça da Gorete, na mente da Gorete. Antes ela lenta assim para fazer os estudos, hoje ela é rápida. A memória dela funciona bem mais do que a minha, melhor do que a minha, queridos. Eu passo o dia inteiro para fazer uma ministração. Ela em poucas horas já aprontou o negócio. É Deus. Aquilo que era uma pessoa louca, se você vê assim, parece um filme, história de ficção. Deus faz em realidade. Deus transforma, porque Deus quer nos usar para falar para você. Confie no Senhor. Entrega ao Senhor a tua vida e Ele fará. Amém, irmãos? Agora vem cá, filho. Toda honra, toda glória, todo louvor seja ao Senhor. Toda vez que eu ouço esse testemunho, que já ouvi várias e várias e várias vezes, em vários lugares, eu fico assim, fico dura, assim, tensa, pensando, meu Deus, mas isso aconteceu comigo, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, dessa oportunidade, Senhor, de testemunhar do Teu poder, da Tua glória. E em Romanos 8, 28, Sivaldo já falou, quando ele falou, eu falei assim, ai meu Deus, ele já falou o meu versículo, porque esse é o meu versículo da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? E quando eu melhorei, Sivaldo fala que eu melhorei gradativamente. Ela foi melhorando. Na verdade, para mim, deixa eu colocar o óculos para ver vocês. Para mim, eu acordei, eu fui dormir e acordei. É como se tivesse sido uma noite. Quando eu passei mal, que ele falou, que eu pedi para ele dar a massagem, eu achava que eu estava morrendo. Até aceitei a minha morte na hora. Pensei assim, como se eu estivesse engolindo o meu fôlego. Eu pensei assim, Senhor, eu estou morrendo. Né? Ali fiz a minha oração de entrega, tudo, apaguei. Que a minha mente apagou, tá? Se eu tivesse aqui nesse tempo, eu não ia ver imagem, não estava vendo vocês. E quando foi em novembro, quando eu acordei, como ele falou, né, nós compramos o piso da casa, era tudo novo. Aqui no Veredão não tinha telefone, não tinha nada. Quando nós mudamos para cá, o carrinho foi na construção da casa, não tinha nada. Deus escolheu um tempo mesmo assim, próprio, de nos provar e nos abençoar, né, para que hoje, né, vocês pudessem estar ouvindo esse testemunho maravilhoso do poder de Deus. Quando eu acordei, eu olhei assim, aí eu vi a casa, eu fui dormir, a casa estava com chão grosso, e de manhã eu acordei e estava tudo branco,
tudo arrumadinho, que ele continuou. O Edson, nosso amigo ali, ó, a bênção de Jesus, ia lá para casa trabalhar, né, Edson, deixa a nossa casa bonita. E eu falava para ele, vai embora. Disse que eu mandava ele embora. Aí disse que ele falava assim, não, dona Gorete, estou deixando sua casa bonita para você. Né? Então ele se tornou assim, uma pessoa muito querida. Quando eu acordei, aí eu olhei, eu vi o chão branquinho, eu falei, meu Deus, eu não estou em casa. Mas eu fui dormir em casa. Aí eu olhei assim, o criado, vi as fotos dos meus filhos. Eu falei, estou em casa. Aí eu nem esquentei muito, né? Uma noite já colocou o piso, amém, bom demais, não é não? Naquilo ali eu deixei para lá. Aí eu falei assim, Sivaldo, eu chamei Sivaldo. Aí ele veio, ele estava na cozinha cortando umas frutas para mim, né? E ele veio com aquela bandeja, com aquela bacia com uma mão cortada assim, ficou olhando para mim assim, esquisito, né? Aí eu falei assim para ele, por que você está me olhando tão esquisito? Aí ele falou assim, você está lembrando de alguma coisa? Aí eu falei, lembrando do quê? Eu fui dormir e acordei. Aí ele, é? Aí eu fui para o banheiro, levantei, fui escovar os dentes, me arrumar. Isso para ele achou estranho, né? Que eu não fazia isso, né? Aí quando eu vou voltando do banheiro, eu olhei para o lado e eu vi os meus sapatos, que eu guardava sempre no armário, no quarto assim, muito cuidadosa, quando chego da igreja já limpo, né? Jogado, porque está caro, né? Aí, não sei quando eu vou comprar outro. Quando eu olhei, eu falei, por que meus sapatos estão mofados? Aí pronto, aí ele falou, porque já faz quase um ano, vai fazer um ano que você não põe eles nos pés. Aí eu falei, o quê? Igual o pastor falou, meu Deus, como? Eu fui dormir, acordei, o sapato até mofaram, né? Aí foi que ele falou, Gorete, senta aí que nós vamos conversar. Aí foi quando ele começou me contando, né? E eu chorei muito. Vou falar para os irmãos que hoje eu não choro mais, porque nós já demos esse testemunho várias vezes. Eu chorava muito, borrava a maquiagem, saía da igreja toda inchada. Aí eu orei para Deus para secar as minhas lágrimas, não me permitir mais que eu chorasse. Por isso que eu ficava ali chorando só por dentro, de alegria. Aí quando ele começou me contando, né? Começou a contar, começou a me mostrar os papéis que eu tinha, tanto de exame que eu fiz, de coisa, de remédio que eu tomei. Foi mostrando, aí ele falou, olha, Gorete, só tem uma coisa mais dura que aconteceu quando você perdeu a memória, que foi um cunhado que eu amava muito, morava lá no Gama, e ele faleceu assim de repente, quando eu estava sem memória. Quer dizer, eu dormi e o cunhado vivo, acordei, o cunhado já estava enterrado. Então isso foi uma coisa muito dura. Mas eu quero falar para os irmãos nessa noite, que eu só tenho motivos para louvar, para glorificar, para agradecer a Deus pela nova chance, a nova oportunidade que Ele me deu. Eu falo que Ele me tirou das cinzas. Ele me tirou das cinzas. Quando eu tive esse problema em 2004, os meus filhos eram solteiros ainda, os 2 rapazes, a filha já era casada, só tinha um neto, que hoje está com 13 anos. Depois de tudo isso, Deus me deu a oportunidade de entrar com os meus filhos na igreja, casando. Ganhei mais 2 netos, né? 2 noras lindas, maravilhosas. Tem uma ali, a Daniele, né? Eu vou pedir para Alex, levanta aí, Alex, meu filho que está aí, meu caçulinha, minha nora linda. Eu não sei, eu acho que o outro não veio. Mas, olha, eu só tenho motivo a agradecer a Deus. Uma vez o meu filho mais velho, o do meio, ele não está, acho que ele não está aqui. Se ele chegou depois, está por aí, não sei. Ele falou assim, chegou em casa, eu estava olhando os papéis, que eu tenho tudo guardado, viu, irmãos? Eu tenho tudo guardado em casa. Eu tenho 2 álbuns com tudo guardado. Aí ele chegou assim e falou, mãe, a senhora está olhando isso aí de novo. Por que a senhora não esquece isso e joga isso fora, e esquece isso que passou na sua vida? Eu falei para ele, meu filho, eu não tenho motivo nenhum para querer esquecer o que Deus fez na minha vida, eu só tenho a agradecer. Ele me escolheu, né? Sou uma escolhida de Deus para passar por tudo isso, para que hoje o nome dele seja glorificado aqui nessa igreja, amém? Então vamos dar uma salva de palmas bem animada para Jesus. Glória a Deus.
Eu vou passar a palavra para o nosso pastor. Eu vou ganhar até flores, pastor. Vou ganhar até flores. Ô, glória, pastor. Fica aqui comigo aqui, fica aqui comigo aqui. Fica de pé toda a família deles. Não. Só família. Nós somos família deles, é verdade. Mas só a família deles aqui. Isso. Tem mais? Do cruzeiro tem os amigos. Agora, isso, a família. Agora, os irmãos que participaram desse momento aí dela. Olha aí, ó. As testemunhas, olha lá. Lá, Ronilda, né? E a irmã Oswaldina lá também, da igreja. Esses irmãos, vocês estão em pé, são testemunha de tudo que aconteceu com eles, não é verdade? Olha aí que benção. E os amigos que cooperaram e trabalharam aí, cadê? Cadê o irmão que assentou o piso lá? Cadê ele? Você? Que legal, hein? Ela dorme num dia, o chão é de cimento, no outro é chão limpo, né? Arrumado. A pastora ali? Vem cá. Então, todos vocês, vem cá, sobe aqui no altar com eles aqui, vem cá, sobe aqui no altar aqui. Sobe aqui no altar, vocês que participaram de tudo isso. Gente, que história, quantos foram edificados por Deus aí com esse testemunho? Lindo, né? Olha, Sivaldo é homem de verdade, irmão, isso é que é macho. Isso é homem, irmão. Não os cabra frouxo aí que quebra aliança, que larga a mulher, larga os filhos, abandona a casa, né? Ele tinha todos os motivos aí, larga no manicômio e vai viver a sua vida, 49 anos, aposentado. Mas o homem que ele é, diante dos olhos de Deus, não lhe permitiu fazer isso, irmão. Porque ele entendeu que é na saúde, na pobreza, na dificuldade qual for, ele continua sendo o marido dela. Enquanto ela respira, tem vida, eu sou o marido dela. Que coisa linda, irmãos. Isso me emociona. Isso é lindo, esse evangelho. Isso é que é macho, rapaz. Não é homem aí que fica com quem que quiser e fica lá fora, tem a fama de pegador. Mas homem que é homem de uma só mulher pro resto da sua vida. E se dedica. Isso é que é macho. Não é esse cara frouxo que não dá conta de segurar um casamento. Tá? Isso é que é macho, irmão. Que aguenta, que levanta, que suporta. E o que eu achei mais lindo ele dizer: e eu suportei, não dê a glória a mim não. Foi a graça de Deus diariamente. Foi a graça. E sabe por que tem muitos lares desfeitos aí? É por conta dos homens que são frouxos dentro de casa, que não cuida dos filhos, que não guarda da família, não cuida do lar. Por isso que a gente está vendo tudo isso acontecer aí, irmão. Os sacerdotes estão dormindo. Ela poderia estar até hoje no manicômio, sim ou não? Mas teve alguém que desceu o joelho e pagou o preço, orou, e não aceitou o estado onde se encontrava a sua carne, a sua mulher, seu chorão. Estava demorando, né? Eu sei que ele ia chorar, mas eu também estou com vontade de chorar, irmão. Eu também sou chorão. E tem que chorar mesmo, né? Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus. E nós vamos orar por esse povo aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Querido pastor Roberto, vem cá, pastor Roberto. Pastor Roberto, vem cá, pastor Roberto. Estou com saudade da oração do pastor Roberto, né? Pastor Roberto, vamos orar aqui por essa família aqui. Eu estou muito emocionado porque eu fico muito feliz, irmão, em ver a mão de Deus agindo nas nossas vidas, dentro da nossa casa. Nenhum lar aqui é perfeito, irmão. Deixa eu perguntar, tem algum lar perfeito aqui? Não tem. Tem? Não tem. Mas lar pode ter harmonia quando Deus entra dentro dele. Perfeito não tem, mas pode ter harmonia quando Jesus entrar lá. Deixa Jesus entrar, quando a gente falou hoje aqui de manhã, não foi? Olha, e vamos aplaudir ao Senhor pela vitória deles. Vamos aplaudir? Glória a Deus. Estenda as suas mãos, vamos abençoar. Parabéns. Sivaldo e a Gorete. Pai Celestial, nós louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Pai, nós te exaltamos, Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de louvor,
Só o Senhor é digno de adoração. E nós somos gratos a Ti como Tua igreja, Senhor meu Deus, porque tivemos o privilégio, Senhor, de ouvir esse testemunho, Senhor meu Deus, dessa maravilha que o Senhor fez na vida do Sivaldo e na vida da Gorete. Quero Te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando esse lar, continue abençoando essa família, Senhor meu Deus, que todos os projetos que o Senhor tem traçado na vida deles, que venha se concluir para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Queremos pedir também a Tua bênção sobre todos esses irmãos que direto ou indiretamente contribuíram, Senhor meu Deus, para abençoar este lar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos todas essas vidas, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Deus é fiel.